Bom, pessoal, que bom que você clicou aí. Isso quer dizer que você quer relembrar o que é uma progressão geométrica. Muito bem, então o que é uma progressão geométrica? Uma progressão geométrica é uma sequência de números reais onde eu vou designar cada um deles pela letra A e a posição vai ser relativa ao índice A1, A2, A3, A4, A5, AN e por aí vai. É uma sequência. Só que essa sequência ela tem uma característica. Que característica é essa? Sempre que você pega algum termo e você divide pelo termo anterior, você sempre obtém o mesmo número. Então eu estou dizendo que se você pegar o A2 e dividir pelo anterior A1, isso dá um número. Esse é exatamente o mesmo número que se obtém quando eu pego o A3 e divido pelo A2, que dá a mesma coisa quando eu pego o A4 e divido pelo A3 e assim por diante. Esse número resultante dessa divisão eu vou representar pela letra Q, que é um número real, ok? Ora, isso é a definição de progressão geométrica. Se eu quiser um exemplo, o mais simples dele seria começar com 1 nessa sequência e, sei lá, a cada passo que eu dou à frente, eu dobro. Então, se o primeiro termo for 1, o segundo termo seria quem? 2. Terceiro termo, quem é? 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai. Observem que se eu faço o que eu fiz anteriormente, se eu pegar qualquer um e dividir por anterior, eu sempre vou obter 2. Se eu pegar o 8 e dividir por 4, isso dá 2. Se eu pegar 32 e dividir por 16, isso dá 2. Então, esse número é a razão. Então, nesse caso, a razão Q é igual a 2. Observem que é interessante que para frente a gente multiplica por 2, tá vendo? Eu sempre estou pegando o anterior e multiplicando por 2 e obtenho o cara da frente. Agora, se eu quiser voltar, se eu estou no 64 e eu quero voltar para o 32, eu tenho que dividir por 2. Tá vendo? Da mesma forma, como se eu quiser pegar o 16 e chegar até o 8, eu tenho que dividir por 2. Tudo bem? Ah, mas o que isso aí tem a ver com a matemática financeira que nós estávamos falando? Bom, observe bem que nós havíamos comentado que o preço final é sempre igual ao preço inicial vezes 1 mais I. Não sei se você lembra disso, né? Isso dá a seguinte ideia. Por exemplo, se alguém custa R$200 e sofre um aumento de 10%, então eu multiplico isso daqui por 1,10 para obter o novo valor, ou seja, 220. Por que, Leonardo? Por que 1,10? Ora, porque 1,10 é 110 sobre 100, que é a mesma coisa que 110%, ou seja, 100% mais 10%. Esse 100% você sabe quanto é. 100% é quanto? É 1. Ó. Então é 1 mais a taxa. Ora, por que você está falando isso? Porque em matemática financeira, nós também falamos com base nisso o quê? Se você pegar um certo dinheiro, por exemplo, eu vou chamar de C, e colocar ele na poupança, o que vai acontecer após um mês? Bom, se tudo ocorrer dentro da normalidade, eu espero que daqui a um mês eu tenha mais dinheiro do que eu tinha, porque vai render. Vai render quanto? Digamos I%. Então, daqui a um mês, eu vou ter C vezes 1 mais I. Tudo bem? Agora, o que vai acontecer?
No segundo mês, eu vou pegar o que eu tenho no mês anterior e isso vai render. Só que agora o rendimento vai ser em cima do que eu tenho no final do primeiro mês. Ou seja, eu vou pegar isso daqui, C vezes 1 mais I, e vou multiplicar por quanto? Por 1 mais I. Ora, multiplicação de potência de mesma base, mantenho a base e faço o que com o expoente? Somo. Portanto, o resultado é C vezes 1 mais I ao quadrado. E daí eu espero que você já tenha entendido o que vai acontecer no terceiro mês. O que vai acontecer no terceiro mês? Eu vou pegar o que aconteceu no segundo mês e isso vai render. Vai render quanto? I% sobre isso aqui. Então eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 1 mais I. Portanto, C vezes 1 mais I elevado a 3. E assim vai, né? Aí olha que interessante. A cada passo que eu estou dando aqui, eu estou fazendo o quê? Estou multiplicando por 1 mais I. Olha, para frente. Estou multiplicando por 1 mais I. Tá vendo? E aí eu te pergunto, o que aconteceria se eu voltasse? Para eu tentar voltar, eu ia ter que dividir por 1 mais I. Não é? Então isso dá a ideia de quê? Exatamente, progressão geométrica. Então, na verdade, esses são os termos de uma progressão geométrica. De modo geral, no enésimo mês, eu teria C vezes 1 mais I elevado a N, e esses são os termos de uma progressão geométrica. Obrigado, daqui a pouquinho a gente se vê. Continua lendo o material.